Olá, boa noite. Boa noite. São Paulo já tem 2 mortes confirmadas pela ingestão de metanol misturado em bebidas alcoólicas. Em todo o país, subiu para 195 o número de casos suspeitos de intoxicação. Todo mundo de olho nesses números que não param de subir. Aliás, o pânico causado pelas internações já tem reflexo no consumo em bares e restaurantes. Na entrada de um show em São Paulo, pouca gente com um copo na mão. Não dá para arriscar muito, fica mais na cerveja e só, né? Eu não vou arriscar botar minha saúde nem da minha esposa tomando destilado, porque eu não sei qual que é a procedência da bebida. A gente não tem como atestar que realmente é ou não, né? Então eu não quero me arriscar. A explosão de casos suspeitos de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas mudou o hábito do público. Realmente não dá para arriscar de tomar nada, melhor só ficar na água por questão de segurança mesmo. Essa mudança de consumo já é percebida em restaurantes, bares e hotéis. Em São Paulo, o setor estima uma queda de até 30% no movimento. Em estabelecimentos onde a principal fonte de receita é a venda de bebidas destiladas, o faturamento pode cair pela metade. Estamos comercializando veneno por conta de maus empresários e por conta do crime organizado que de forma inescrupulosa coloca veneno numa bebida e disponibiliza isso ao consumidor. Nos faz até lembrar um pouco aquele momento de angústia da Covid, onde éramos impedidos de fazer eventos. Então hoje o nosso objetivo é criar protocolos de controle de risco, garantindo que essas bebidas principalmente tenham a origem e a rastreabilidade. A Fabiola e o Caio são sócios de uma empresa que fornece coquetéis para festas. Um dos eventos foi cancelado na semana passada. Com 6.000 garrafas no estoque compradas direto da indústria, eles tentam tranquilizar os clientes. Criando soluções para que o evento não seja cancelado. Nem que se eles quiserem só colocar lá soft drinks, drinks sem álcool, drinks de café, a gente pode reverter essa situação. O estado de São Paulo tem 7 mortes suspeitas por ingestão da substância tóxica. Uma das vítimas foi enterrada hoje. Segundo a família, Marcos Antônio Jorge Júnior, de 47 anos, morreu depois de ingerir bebida alcoólica contaminada. O sentimento hoje é bastante misturado. Não é normal um pai enterrar um filho. Um menino alegre, feliz, tenha comprado seu apartamento agora. Recente. 41 pessoas foram presas pela Polícia Civil de São Paulo em operações por conta da adulteração de bebidas. Ao todo, 11 estabelecimentos foram interditados pela Força Tarefa. Antídoto contra intoxicação por metanol vai chegar do Japão na semana que vem. Operações pelo Brasil tentam impedir a distribuição de bebidas adulteradas. Banco Central vai bloquear chaves Pix usadas em golpes. Enem dos concursos terá esquema especial de segurança. Milhares de pessoas vão às ruas em Israel na expectativa pela libertação dos reféns. E você vai ver como um adolescente ajudou a resgatar os colegas durante o acidente com um ônibus escolar em Porto Alegre. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez hoje uma operação para combater a fabricação e a venda de bebidas alcoólicas adulteradas. Os policiais estiveram em endereços do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Ao todo, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os alvos, suspeitos de distribuir e vender bebidas adulteradas em toda a região metropolitana. Durante a fiscalização, os policiais encontraram centenas de garrafas de cerveja e destilados com indícios de adulteração armazenados em um depósito de bebidas. O material foi encaminhado para análise da perícia. Nos últimos dias, pelo menos 50 bares e depósitos de bebidas foram vistoriados aqui no estado. 6 pessoas foram conduzidas à delegacia
para prestar esclarecimentos. Elas podem responder por falsificação ou adulteração de bebidas e também por crimes contra a lei de consumo. De acordo com o Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro registrou o primeiro caso suspeito de metanol. Nesta sexta-feira, o governo do estado já havia criado uma sala de situação para coordenar as ações sobre possíveis intoxicações. É importante dizer que hoje o governo do estado determinou a realização da primeira reunião da sala de situação para analisarmos todo o fluxo, toda a avaliação de componentes que são importantes para essa trajetória de um paciente que venha apresentar os sintomas. Além do Rio, novos casos estão sendo apurados no Rio Grande do Sul e no Piauí. Em Pernambuco, fiscais do PROCON também estiveram em depósitos de bebidas nas cidades de Olinda e Recife. Ao todo, 3 mortes por intoxicação são investigadas no estado. No Distrito Federal, policiais militares interditaram ontem à noite um laboratório de falsificação de bebidas. Garrafas vazias, rótulos, maquinário e produtos químicos usados para a falsificação foram apreendidos. Um homem que cuidava do local foi detido. O Ministério da Saúde confirmou a compra de 2.500 ampolas do antídoto para o tratamento de pessoas que ingeriram metanol em bebidas alcoólicas. O Ministério da Saúde já fez a aquisição de 2.500 tratamentos do Fomepizol, junto ao primeiro produtor internacional, a empresa do Japão, que anunciou a disponibilidade. O Ministério da Saúde já afirmamos essa aquisição. A previsão da chegada desse outro antídoto ao longo dessa semana. Em entrevista exclusiva para a Record, o ministro ainda fez um alerta para que a população evite o consumo de bebidas destiladas fechadas com tampa de rosca. Até esse momento está sendo identificado esse crime naquelas garrafas destiladas com rosca, a tampa com rosca. Evita você tomar num destilado nesse tipo de garrafa, sobretudo se você não tem certeza absoluta da origem. Parentes de um técnico de informática de Minas Gerais lutam para trazer o corpo do filho de volta ao país. O jovem saiu do Brasil há 6 meses para trabalhar na Ásia. 3 meses de dor e angústia. Desde julho, quando ficaram sabendo da morte do filho, os pais de Gabriel Oliveira tentam trazer o corpo de volta ao Brasil. Até abril, o jovem de 24 anos morava em Igarapé, na Grande Belo Horizonte, e foi para o exterior trabalhar como técnico em informática. Passou pela Tailândia, depois foi para o Camboja. Os familiares contam que Gabriel costumava reclamar do trabalho. Ele falava que era cansativo, mas nós nos falávamos sempre, né? Eu pedia sempre para ele fazer chamada de vídeo, porque eu queria ver a carinha dele, para ter certeza que ele estava bem. Gabriel manteve contato até 4 de julho. No dia 15, a família recebeu uma ligação da Embaixada Brasileira na Tailândia, informando que o jovem tinha morrido em um acidente de trabalho. Tivemos no Ministério de Relações Exteriores no dia 17, que eu vi a foto dele. Aí o técnico lá do Ministério das Relações Exteriores falou que ia investigar, que ia fazer um DNA, um digital, para a gente ter realmente a certeza que seria ele. E de lá para cá nós estamos tentando a repatriação do Gabriel. A família afirma que não tem condições de pagar para trazer o corpo, que custaria o equivalente a R$80 mil. Os pais de Gabriel querem que o governo brasileiro se responsabilize pelo traslado, mas o pedido já foi negado 2 vezes. Um decreto assinado em junho permite que o governo federal custeie o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior em situações específicas. Uma delas é justamente a família não ter dinheiro para pagar pelo transporte. Em nota, o Itamaraty informou que presta assistência aos parentes desde a notificação do caso. Hoje de manhã, a família e amigos de Gabriel fizeram uma homenagem. De fato, a gente ainda não sabe como que a gente vai despedir do filho, porque são tantas incertezas. Isso não está sendo fácil, nem um pouco, muito difícil.
O primeiro-ministro de Israel convocou uma reunião de emergência em meio às negociações do plano de cessar-fogo proposto por Donald Trump para a faixa de Gaza. Camila, e esse encontro ele acontece enquanto o Hamas sinaliza disposição para negociar e os Estados Unidos intensificam as pressões diplomáticas. No primeiro pronunciamento depois da resposta do Hamas, o premier Benjamin Netanyahu disse que espera anunciar a libertação de todos os 48 reféns nos próximos dias. A devolução faz parte da primeira fase do acordo com o grupo terrorista. Netanyahu afirmou que os terroristas só aceitaram libertar os reféns por causa da pressão militar na cidade de Gaza e que ele e Trump não vão tolerar eventuais manobras do Hamas para adiar as conversas, que devem começar na segunda-feira no Egito. O exército israelense anunciou que segue com as operações na faixa de Gaza. Segundo os militares, o governo convocou uma avaliação especial da situação e instruiu a antecipação dos preparativos para a implementação da primeira fase do plano de Donald Trump. 2 importantes representantes do governo Trump estarão nas conversas no Egito. O enviado da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner. Nas redes sociais, Trump anunciou que Israel concordou com o recuo de militares, fixando uma linha de retirada inicial para a faixa de Gaza. Ele também diz que quando o Hamas confirmar, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente. A troca de reféns e prisioneiros começará e serão criadas as condições para a próxima fase de retirada. O discurso de Netanyahu deixou claro que o acordo para o fim da guerra não terá uma única fase. O primeiro-ministro disse que o desarmamento do Hamas e a desmilitarização da faixa de Gaza serão discutidos na segunda etapa das conversas. O premier garantiu que o grupo terrorista vai entregar as armas, seja de forma diplomática ou por meio de mais pressão militar. Em Tel Aviv, o clima é de expectativa. Pelo menos 120 mil pessoas participaram de um ato pela libertação dos reféns. Em uma bandeira enorme, os manifestantes exibiram um pedido: é agora ou nunca. Líderes mundiais comemoraram a reação positiva do grupo terrorista Hamas em relação ao plano de paz apresentado por Donald Trump para encerrar a guerra em Gaza. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que esse momento precisa ser aproveitado e que um cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação dos reféns podem finalmente ser alcançados depois de quase 2 anos de guerra. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que agora existe a possibilidade de um progresso decisivo em direção à paz. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, defendeu o fim imediato dos combates entre Israel e o grupo terrorista Hamas e também apoiou o desarmamento dos extremistas. O governo britânico foi um dos primeiros na Europa a apoiar publicamente as negociações do plano apresentado pelos Estados Unidos para a libertação de todos os reféns que ainda estão em Gaza. Logo depois do comunicado do grupo terrorista Hamas, o premier Keir Starmer declarou que o acordo representa um passo significativo para o fim da guerra. Ele também defendeu o envio de mais ajuda humanitária à faixa de Gaza. Em Londres, houve tumultos durante protestos a favor da criação de um Estado palestino. Mais de 300 pessoas foram presas. As autoridades haviam pedido que as manifestações fossem adiadas por respeito à comunidade judaica. Na última quinta-feira, um homem realizou um atentado em frente a uma sinagoga em Manchester. 2 homens morreram. O ato aconteceu em um dia sagrado para os judeus. E apesar da pressão dos Estados Unidos para o fim da guerra, especialistas em relações internacionais acreditam que o plano de paz na faixa de Gaza ainda depende de muitos fatores para resolver o conflito. 48 reféns israelenses ainda estão sob o domínio do grupo terrorista Hamas, dos quais apenas 20 estariam vivos. A libertação de todos como parte do acordo de paz proposto pelos Estados Unidos é vista com esperança, mas também com apreensão, segundo a Mary. Ela é irmã do brasileiro Michel Nizenbal, de 59 anos, morto pelos terroristas no início da guerra, há quase 2 anos. Não é a primeira vez que a gente pensa que tudo vai sair bem e que eles vão voltar e não acontece. E se nós chegamos a ter algum acordo que a gente possa viver
um pouco mais tranquilo, seria muito bom. O plano apresentado pelos Estados Unidos é visto como um avanço positivo nas negociações de paz. Mas analistas internacionais acreditam que ainda há muitas incertezas sobre a adesão dos dois lados aos termos da proposta, o que reduz a perspectiva de que a guerra esteja, de fato, chegando ao fim. Isso porque são 20 tópicos nesse plano e o Hamas vem relutando em aceitar alguns deles. Dentre os principais está de aceitar se desarmar antes que as forças de defesa de Israel saiam completamente do território da faixa de Gaza. Em discurso na Casa Branca, o presidente americano pediu que Israel interrompa os bombardeios para permitir o resgate dos reféns. É uma proposta que coloca o dia seguinte da guerra em Gaza. Isso não tinha sido feito até agora. Provavelmente o Hamas, como já sinalizou, quer negociar alguns termos desse acordo e não sabemos ainda o que eles vão propor. E isso pode colocar em risco o acordo como um todo. Para este cientista político, um acordo que resulte na paz pode representar uma mudança histórica no Oriente Médio. É a criação de um governo de tecnocratas palestinos com apoio de um conselho internacional, liderados talvez pelo ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. Grandes chances disso trazer uma nova era para a relação israelense e palestina, que pode resultar num processo de paz. Olha, um ataque com drone da Rússia atingiu um trem de passageiros no nordeste da Ucrânia. Camila, ao menos uma pessoa morreu, outras 30 ficaram feridas, entre elas 3 crianças. O ataque aéreo foi a uma estação ferroviária na cidade de Sumy, na Ucrânia, a 70 quilômetros da fronteira com a Rússia. Segundo as autoridades ucranianas, Moscou tem intensificado os bombardeios às redes de transporte e ao sistema elétrico da Ucrânia nos últimos dias. O objetivo é usar a proximidade do inverno com estratégia para dificultar o acesso dos civis a aquecimento, luz e água encanada. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o ataque é típico do terror que a Rússia quer provocar. Ainda no noticiário internacional, pelo menos 2 pessoas morreram na França e uma na Irlanda por conta de uma forte tempestade. Foram registradas rajadas de vento de até 150 km por hora. Mais de 200 mil famílias ficaram sem energia elétrica na Irlanda e na Irlanda do Norte. Houve queda de árvores sobre carros e casas. O fenômeno também provocou danos na Escócia e no país de Gales. A França decretou estado de alerta. Hoje o sol mal apareceu, dia cinza, e as temperaturas não subiram muito aqui na capital paulista. A Lidiane Sayuri já está por aqui. Lid, boa noite para você. Já teremos mudanças para o primeiro domingo de outubro? Olha, amanhã volta tudo a ficar colorido, viu, Camila? E esquenta muito. E deve ficar assim até o início da próxima semana. Agora, na terça, o tempo vira de novo. Boa noite a você. Alessandro, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. Neste domingo, a circulação de ventos favorece o tempo aberto, as temperaturas elevadas e a queda da umidade relativa do ar, do interior do Sudeste até o Nordeste e em boa parte do Centro-Oeste. Em Curitiba, sol entre poucas nuvens com máxima de 30 graus. Em São Paulo, dia ensolarado, esquenta até os 34. No Recife, pancadas isoladas pela manhã. À tarde, faz até 32. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Santa Catarina. As imagens de satélite mostram nuvens no centro-sul e no norte do Brasil. Amanhã, o calor e a umidade formam chuva forte no Amazonas e em Roraima. Os ventos que sopram do mar trazem pancadas de chuva do Espírito Santo até Pernambuco. No sul, a aproximação de uma nova frente fria provoca temporais com granizo na fronteira com o Uruguai. Neste domingo, faz até 33 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, calor de 35, 34 em Goiânia. Em Maceió, 28 e até 31 graus em Manaus. Vamos aos pedidos de tempo delivery. A Irene é de Patu, Rio Grande do Norte. Boa noite, Irene. Até terça-feira, espere por dias de sol entre poucas nuvens e temperaturas chegando aos 35 graus à tarde. A Ilka pergunta se vai chover em Brasília. Oi, Ilka, sem previsão de chuva nos próximos dias. O sol predomina e as máximas ficam entre os 31 e os 33 graus.
A gente quer te ver por aqui também, então participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Camila, Alessandro. Obrigado, Lid. Veja ainda hoje, Banco Central começa a bloquear chaves Pix usadas em golpes. E a seguir, os gols da rodada do Brasileirão. Você vai saber como foi a vitória do Fluminense contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã.
já viram que o Bruno Piscinato está aqui no estúdio com a gente. Então vamos falar do Campeonato Brasileiro. 3 jogos abriram a 27ª rodada do Brasileirão, isso agora há pouco nessa turma. Exato, movimentou muito, né, Camila? Você acompanhou aqui na Record a vitória do Fluminense sobre o Atlético Mineiro lá no Rio. Bruno Piscinato, como Camila já anunciou, ele está aqui com a gente. Bruno, então o tricolor carioca embalou, foi isso? Foi isso sim, boa noite Saturno, boa noite Camila, 3-0, uma vitória maiúscula. Boa noite para você de casa também. A gente não sabe se o Fluminense vai manter esse ritmo. Agora foi a 2ª vitória em 3 jogos. A Paloma Totti esteve no Maracanã e conta como foi. Boa noite, Bruno. Boa noite para você ligado no Jornal da Record. O Fluminense manteve a campanha de recuperação desde que o técnico Luiz Ubeldi assumiu o comando do time. O tricolor carioca segue na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Já a briga do sonolento Atlético Mineiro continua sendo para se distanciar da zona de rebaixamento. Os donos da casa saíram na frente com uma boa troca de passes. John Kennedy recebeu de Acosta e chutou. Everson defendeu e Samuel Xavier pegou o rebote. 1-0 Fluminense. Logo depois, John Kennedy teve outra chance de marcar, mas chegou tarde. O Atlético Mineiro não levou perigo ao goleiro Fábio nos 90 minutos. Já o Fluminense tratou de esquentar o jogo com menos de 1 minuto da etapa final, obrigando o Everson a fazer 2 defesas seguidas. Num contra-ataque de velocidade, Kennedy deu o passe preciso para o colombiano Kevin Serna aumentar. E ainda deu tempo para mais um. Lima cruzou e Keno decidiu 3-0. Com 38 pontos, o Fluminense está a 2 da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Eu acho que o time é muito comprometido com a causa, porque a gente vinha fazendo jogos de altos e baixos e hoje o que eu pedi para eles era uma grande atuação, né? A gente fica feliz com o resultado, com a performance e com o nosso crescimento. Thiago Silva, que fez 200 jogos com o Fluminense. E em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o Grêmio com um gol no último lance da partida. Foi de pênalti que John marcou o gol do jogo. Depois da cobrança, veio o apito final e deu a vitória para o Bragantino por 1-0. O Grêmio reclamou muito, teve um jogador expulso ainda na primeira etapa. Agora, em Porto Alegre, o Internacional recebeu o Botafogo e voltou a vencer após 4 rodadas. No Beira-Rio, com muita chuva, o Inter, de camisa em homenagem ao Outubro Rosa, abriu o placar com Alan Patrick, o capitão. Foi o 9º gol dele no Brasileirão. Na segunda etapa, o Carboneiro recebeu com liberdade e achou o Vitinho livre, que teve tempo ali para dominar e bater cruzado. Para aumentar. Final, Internacional 2, Botafogo 0. Vale a pena lembrar que na ponta da tabela segue a briga entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. As 3 equipes entram em campo amanhã. Camila, Alessandro. Obrigada, Bruno. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. Roberto Cabrini investiga o mercado clandestino de bebidas falsificadas. Você tem garrafa de gin aqui? Dia 25. Como funciona o esquema criminoso que movimenta bilhões de reais todos os anos. O clima é de inconformismo e de revolta. Um assassinato, né? A química maldita que colocaram na bebida dele, naquela garrafa. E o drama das vítimas intoxicadas com metanol. Ele só falava da vista dele, que ele não enxergava a rua do outro lado. Quando a gente entrou e viu ele na sala de emergência, ali eu vi que a situação era realmente grave. Maria Menor, você não me conhece. Mas vai conhecer. A menopausa não é uma doença, não é o fim da linha, muito menos um rótulo que nos define. Adriane Galisteu reúne amigas e especialistas para discutir a menopausa. Irritação, calorão. E do dia para noite eu acordei triste. Quais os sintomas? Muito desânimo, muita fraqueza, né? Essa coisa de me sentir esquecida. Sou eu por mim mesma agora. Fiquei com vergonha de falar pro meu marido. Como enfrentar essa nova etapa tão desafiadora? Doutora André, por que a gente tem tanto medo de assumir, de encarar a menopausa? É no Domingo Espetacular, logo depois do Acerte ou Caia. Começa mais cedo amanhã, às 6h15 da tarde. E olha, a seguir, o aluno que virou herói ao salvar os colegas durante incêndio de um ônibus em Porto Alegre. Veja também, mais de 200 pessoas desapareceram
todos os dias no Brasil. O número de casos aumentou mais de 4% nos primeiros 8 meses do ano.
Cerca de 40 famílias puderam voltar para casa depois que o prédio onde elas moram pegou fogo lá em Porto Alegre. Camila, esse incêndio ele foi causado por um acidente impressionante com o ônibus. Você vai conhecer agora o Ariel, uma história emocionante e tenho certeza que muita gente não vai conseguir se esquecer do Ariel para o resto da vida. Ele estava dentro do ônibus e, graças a um curso que ele fez de bombeiro mirim, ele conseguiu ajudar no resgate dos colegas. As imagens impressionam. O ônibus descontrolado desce a ladeira de uma rua no centro histórico de Porto Alegre, arrasta tudo o que encontra pela frente e acaba atingindo 10 veículos. Um dos carros pega fogo. E logo depois, o coletivo também. Dentro do ônibus estavam 57 estudantes e 2 professoras de uma escola da Serra Gaúcha que faziam um passeio. Apavorados, eles tentam sair. O adolescente que aparece em cima de um carro ajudando os colegas é o Ariel. Ele fez curso de bombeiro mirim. Desde na parte lá de cima a gente já tentou controlar o pessoal, porque é um momento que a gente sabe que é complicado, é difícil, mas a calma tem que ser mantida nesse tipo de momento. Então a gente treinou para isso e a gente estava mais ou menos preparado para o que estava acontecendo ali no momento. As chamas eram tão altas que podiam ser vistas de longe. Foi exatamente neste ponto que o ônibus parou. Este prédio teve vários apartamentos atingidos pelo fogo, mas nenhum dos moradores se feriu. Os estudantes e os professores foram resgatados e receberam atendimento. Durante a madrugada, voltaram para casa e estão bem. O Carlos, que costuma parar o carro na mesma rua, estava no trabalho quando soube do acidente. Recebi a comunicação de que havia um incêndio, um veículo tinha batido, um ônibus e tal, estava incendiando e com possibilidade de pegar o meu edifício ali onde eu moro. Aí eu vim correndo e aí quando cheguei aqui me deparei com isso aí. Quem conseguiu ajudar os colegas agora também tem a certeza do caminho a ser seguido no futuro. Acho que é coisa de vocação mesmo, é um sonho que eu sempre tive de ser militar e ontem eu vi que realmente eu nasci para isso, sabe? Mais de 100 brigadistas tentam controlar um incêndio que já dura quase uma semana no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. As chamas se espalharam rapidamente por causa do tempo seco. Mais de 44 mil hectares de vegetação já foram consumidos pelo fogo, que começou no domingo passado. De acordo com o ICMBio, a situação mais crítica já foi controlada e as equipes trabalham agora na contenção de um foco isolado. Agora, Camila, e você que está em casa, olha que informação impressionante. Mais de 220 pessoas desaparecem a cada dia no Brasil. O número impressiona e este ano já supera 2024. Em 67% dos casos, a pessoa acaba sendo localizada. Mas muitos casos seguem sem solução, como o do garoto Davi, que desapareceu aos 6 anos de idade numa praia do Rio de Janeiro. Na parede, a imagem que dá saudade. Dona Marise mantém o quarto do pequeno Edson Davi exatamente como ele deixou. Em busca de respostas, todo dia ela volta ao local onde o filho desapareceu há 1 ano e 9 meses. Eu vivo na luta incansável de encontrar o Davi, mas o vazio constante, né? Não tenho plenitude, não tenho alegria para viver sem o meu filho. Sempre vai faltar ele, né? O menino, na época com 6 anos de idade, passava o dia com o pai na praia da Barra da Tijuca, onde a família tem uma barraca de bebidas. Nas últimas imagens, Davi aparece em um quiosque e depois caminhando sozinho antes de sumir. O último registro foi brincando perto do mar com outras crianças. A polícia trabalha com a possibilidade de afogamento, mas a família acredita que ele foi raptado e deseja que a investigação fique com a Polícia Federal. Temos plena convicção que Edson foi vítima de um grupo internacional de tráfico de crianças. Dados do Ministério da Justiça mostram que de janeiro a agosto deste ano, mais de 55 mil pessoas desapareceram em todo o país. A média foi de 228 casos por dia, um aumento de cerca de 4%
em relação ao mesmo período do ano passado. Do total de desaparecidos, mais de 15 mil são crianças e adolescentes de todas as idades. Um número alarmante que impressiona até mesmo quem está acostumado a lidar com casos de desaparecidos. São várias histórias aqui, né? São 30 anos de serviço. A gente tem vários casos acontecendo, né? O EDS é um deles que a gente não desiste. A gente vai massificar e temos feito isso com a divulgação maciça da imagem do EDS, esperando aí que se possa ter uma resposta. O Banco Central começou hoje a bloquear chaves do sistema Pix utilizadas por criminosos para aplicar golpes. O anúncio estava em uma rede social. A oferta tentadora chamou a atenção da comerciante Maria do Carmo, que sonhava em comprar um caminhão para entregas. Só que o caminhão custa quase 80 mil. Ele falou, não, mas não tem problema não. Esse valor que a senhora vai dar de entrada, eu vou conseguir lhe ajudar e num prazo estourando aí de 15 a 20 dias a senhora vai estar com o seu caminhão. Ela fez a transferência via Pix, mas não recebeu o caminhão e o criminoso sumiu com o dinheiro. Com o crescimento dos golpes, o Banco Central começou hoje a bloquear as chaves Pix usadas para fraudes. A medida será feita com base em informações repassadas pelas instituições financeiras. Em um ano, cerca de 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpes financeiros pelo Pix no país. Um prejuízo estimado em quase 30 bilhões de reais. Os idosos são os principais alvos com o pagamento de boletos falsos, enquanto os mais jovens costumam ser enganados em compras pela internet. Apesar da nova medida do Banco Central, a recomendação é continuar atento e desconfiar de valores muito abaixo do mercado. A gente fica com vergonha de contar para a família que a gente já tem uma experiência ali na vida e você caiu num golpe. Isso é triste demais. Chegar à terceira idade com saúde e força pode ser uma garantia contra quedas e hospitalizações. Um teste que viralizou na internet mostra como um movimento aparentemente simples pode revelar as condições de saúde de uma pessoa. Veste a meia, calça o tênis ou o sapato e depois amarra o cadarço. Tudo sem colocar um dos pés no chão. O desafio viralizou na internet depois que a Harvard Health, escola de medicina da Universidade Americana, publicou o teste. Um médico ou um terapeuta ou mesmo um geriatra faz, nesses testes clínicos, quando a gente examina um paciente, às vezes são medidas muito parecidas, indiretas, mas parecidas. Então a capacidade de flexionar o tronco, de amarrar o sapato, de ficar num pé só de forma equilibrada. A publicação da Universidade Americana explica que o teste é apenas um exercício divertido. Mas força, equilíbrio e mobilidade são características fundamentais para manter o bem-estar e a saúde do idoso. Uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo, que acompanhou 1.400 idosos ao longo de 9 anos, constatou que 14% sofriam de síndrome da fragilidade, condição que aumenta o risco de queda, hospitalização e morte. 5 critérios foram avaliados: perda de peso não intencional, fadiga, fraqueza muscular, lentidão para caminhar e baixa atividade física. Muito importante a gente ter uma alimentação adequada, então ter ali no prato, vegetais, frutas, legumes, fazer exercício físico independente do que for. O educador físico nota a diferença quando um idoso começa a frequentar a academia. A pessoa que está chegando primeiro, ela quase não consegue subir direito aquela escada. Em 4 semanas a 6 semanas, você vê que a diferença na escada, para ele, já está muito mais fácil dele subir. E pergunte para o Marcelo quantos remédios ele toma por dia. Nenhum. A fórmula? A minha rotina de treino é 6 vezes por semana. Aos 71 anos, Sidney segue essa receita. Faz musculação 3 vezes por semana e prioriza o treino de pernas. Teve uma época que meu filho saía comigo, às vezes para fazer alguma coisa, ele falava, pai, como você anda muito rápido, essas coisas e tal. Eu sempre fui firme, Você não pode deixar cair a peteca. Olha só, amanhã é dia das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos. Este ano são mais de 760 mil candidatos. E para que tudo corra sem problemas, o protocolo de segurança foi reforçado para evitar fraudes nos exames.
A segunda edição do Concurso Nacional Unificado movimenta o país neste fim de semana. São mais de 761 mil inscritos de quase 5 mil municípios que vão disputar um total de 3.652 vagas. A gente quer ter um serviço público com a cara do Brasil. E aí, com isso, a gente tendo a prova feita no Brasil inteiro, facilitou para as pessoas, né? Inclusive dependendo da classe de renda, porque antes as pessoas tinham que gastar dinheiro para fazer uma prova, se deslocar, tinham que dormir muitas vezes em outras cidades. A logística e a segurança do concurso envolvem cerca de 80 mil pessoas. A operação integrada é articulada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e conta com a participação das polícias de todos os estados e do Distrito Federal, além da Agência Brasileira de Inteligência. Uma série de medidas estão em vigor para evitar fraudes no concurso. As novas regras incluem provas identificadas com códigos de barra, detectores de metal e detectores de ponto eletrônico. Quem for classificado nas provas objetivas ainda vai fazer uma prova discursiva no dia 7 de dezembro. As convocações dos aprovados começam em março do ano que vem. O concurso tem validade de 12 meses e pode ser prorrogado por mais um ano. Isso porque o chamado Enem dos concursos não deve se repetir em 2026. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter uma ação penal contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Ele é acusado de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Moro se tornou réu por declarações feitas em um vídeo publicado nas redes sociais em 2023, sugerindo que o ministro do STF venderia habeas corpus. A votação no STF vai até o dia 10 de outubro. A defesa do senador alega que o vídeo foi publicado em tom de brincadeira e que Moro já se retratou publicamente. Morreu hoje, aos 77 anos, o publicitário Sérgio Amado. Ele estava internado no hospital em São Paulo. A morte foi confirmada pela Associação Brasileira das Agências de Publicidade, que lamentou com profundo pesar o falecimento de Sérgio Amado. O publicitário foi presidente da ABAP entre 2001 e 2003. O grupo OUGV, que ele presidiu por mais de 20 anos, declarou: perdemos um dos maiores nomes da publicidade brasileira. Como presidente da agência, Sérgio Amado ganhou o Prêmio Caboré 2012, de dirigente da indústria da comunicação. É um reconhecimento de 20 e poucos anos de mercado em São Paulo, de um trabalho construído na OUGV. Sérgio Amado era jornalista e tinha formação em ciências sociais e história. Os colegas o admiravam como um visionário da publicidade brasileira. Com a chegada do meio digital, então essa transformação ela foi mais rápida, ela agilizou o processo. Todos nós temos que mudar buscando uma convergência. O publicitário nasceu em Salvador e veio morar em São Paulo no início dos anos 90. Ele deixa esposa e 4 filhos. O corpo será velado amanhã na região central de São Paulo. O Sérgio Amado fez uma carreira meteórica na publicidade. Ele era uma pessoa muito bem-humorada, muito carismático. Então, eu acho que a propaganda deve muito a esse lutador, a esse gestor, a esse administrador, a esse líder tão importante. A causa da morte não foi divulgada. Jornalista, poeta, com uma sensibilidade incrível também e uma sensibilidade de reconhecer o valor das pessoas num olhar, na energia. Nunca um sobrenome foi tão verdadeiro, mas um sobrenome que para nós todos e para quem esteve perto dele, o Amado, era mais do que era o primeiro nome, era o apelido dele. Pesquisadores avistaram pela primeira vez lá no Pantanal o ninho da maior ave da fauna brasileira. O árpia, ou gavião real, está na lista de animais ameaçados de extinção. São nas grandes árvores da Mata Atlântica que se esconde a arpia. São poucos os registros dela pelo país. Esse foi feito por um projeto de pesquisa. O estudo mostra que no corredor ecológico entre os estados do Espírito Santo e da Bahia, 13 ninhos são monitorados. Também conhecida como gavião real, a ave pode chegar a 1 metro de altura e 2 metros entre a ponta das asas. Geralmente, o casal de aves constrói os ninhos no topo mais alto das árvores. Para chegar até lá, só mesmo com drones.
A arpia está entre as aves brasileiras ameaçadas de extinção. Além da Mata Atlântica, a espécie também é monitorada na Amazônia. Mas, para a surpresa dos pesquisadores, um ninho desse gavião foi avistado pela primeira vez no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. O flagrante foi registrado no município de Corumbá, durante um passeio turístico. Conseguimos confirmar que é um ninho ativo, o casal está visitando esporadicamente esse ninho e acasalando dentro do ninho até a fase em que eles vão fazer a postura do ovo e a partir disso eles se tornam fixos. Neste registro, uma arpia chama a atenção no alto de uma árvore, ao lado o ninho recém-descoberto. De acordo com os pesquisadores, o casal pode usar o mesmo local por até 30 anos. A localização de ninhos de arpia no Pantanal é motivo de comemoração entre os pesquisadores. Foi muito mais do que simplesmente um grande registro, né? Ressalta muito a importância e o quão rico é o nosso município de Corumbá e o quão sensível essa área é. É isso, nós ficamos por aqui, mas você pode assistir a edição de hoje completa ou ouvir a nossa versão em podcast no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E na sequência tem Festa na Fazenda. Os peões vão curtir os sucessos dos Caras do Arrocha. Não perca, boa noite e obrigada pela companhia, Saturno. Eu que agradeço. Boa noite.